Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Brasil recebe o maior lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. A Agência Nacional de Águas alerta para a escassez de reservatórios em 5 estados. E os gols de jogos disputados nesta terça-feira pela Copa do Brasil. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. São Paulo vai testar a Versamune, vacina financiada pelo governo federal para combater a Covid-19. E as inscrições de voluntários começaram nesta terça-feira. Vamos saber os detalhes agora com a Giovana Rizardo. Oi, Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Agora, em junho, o estudo vai passar pela aprovação da Anvisa e também pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A previsão é que os testes comecem ainda neste mês. Vão ser selecionadas 360 pessoas, são voluntários acima de 18 anos que não tomaram nenhuma vacina contra a Covid e que também não tiveram a doença. Por sorteio, 2/3 vão receber a vacina e o restante vai receber placebo. As inscrições podem ser feitas pelo site do HCOR. Salsi, em Campinas, no interior de São Paulo, chegou nesta noite o maior lote de vacinas da Pfizer até agora. São 936 mil doses. E nesta quarta-feira, o estado de São Paulo começa a vacinar um novo grupo. São de pessoas acima de 30 anos com comorbidades. Volto com você, Salsi. Notícias animadoras. Obrigada, Giovana, pelas informações. E olha, mesmo com a pandemia, milhares de carros devem deixar o Rio de Janeiro já a partir desta quarta-feira por conta do feriado. O Leonardo Ack tem as informações para a gente ao vivo do Rio. Oi, Léo. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a concessionária que administra a ponte Rio-Niterói, 700 mil carros devem passar desta quarta até segunda para a região dos Lagos. Já a rodoviária espera movimento de 18 mil passageiros, sendo 9 mil saindo e outros 9 mil desembarcando. Mas o fluxo ainda é 50% menor que o mesmo feriado do ano passado. Agora, outra informação, Salsi, é que a Supervia anunciou o aumento das passagens de trem para R$ 5,90 a partir de 1º de julho. Salsi. Obrigada, Leonardo. O Congresso autorizou o governo a usar quase 20 bilhões de reais do Caixa da União com despesas. Então vamos a Brasília conversar com Yuri Ascar sobre este assunto. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O projeto de lei foi aprovado por deputados e senadores. O governo federal fica autorizado a pegar até 19 bilhões e 800 milhões de reais para recompor as despesas primárias do orçamento deste ano. O texto redireciona recursos para despesas obrigatórias, como previdência social, seguro-desemprego e benefícios assistenciais. A proposta fez parte de um acordo dos parlamentares com o governo para destravar o orçamento de 2021. Essa recomposição também evita as chamadas pedaladas fiscais. Salsi. Obrigada, Yuri. E atenção, a Agência Nacional de Águas declarou situação crítica na região hidrográfica do Paraná, que inclui São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, até 30 de novembro. O alerta é o primeiro dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do país e abre caminho para medidas contra a escassez de água no período de seca. As reformas tributárias e administrativas não devem ser aprovadas no atual mandato legislativo. A opinião é do deputado federal governista Márcio Labre. Para o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro, a polarização da política e os pontos polêmicos das duas reformas são fatores que dificultam o andamento. Ele participou do JR Entrevista desta terça-feira. Veja. Eu não acredito que até 22, essas reformas serão concluídas. Elas podem ser iniciadas de forma muito tímida, porque para você encarar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, você tem que estar com uma estrutura política muito bem organizada no país e uma harmonia muito grande entre o Congresso Nacional
e Poder Executivo, que essa harmonia ainda não chegamos nela, não. Então, a gente também tem um problema muito grande aí nessa questão de reforma. Não temos ambiente para uma reforma administrativa, pelo menos nesses próximos 1 ano e meio. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar registrou a menor cotação em quase 6 meses. A moeda norte-americana recuou 1,49%, cotada a R$ 5,14. Já a Bolsa de Valores de São Paulo bateu um recorde de negociações após o anúncio do crescimento do PIB no primeiro trimestre. O Ibovespa teve alta de 1,63%, acima dos 128 mil pontos, o maior nível histórico. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei do Marco Legal das Startups e do empreendedorismo inovador. A gente volta a Brasília agora com Yuri Ascar. Yuri. Salsi, a sanção vai ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O Marco Legal das Startups facilita a criação de empresas inovadoras no Brasil, estimulando investimentos e pesquisas, além da contratação desse tipo de serviço pelo Estado. O presidente Bolsonaro vetou um trecho do texto aprovado pelo Congresso, com renúncia fiscal para as startups. A justificativa é que não houve avaliação do impacto no orçamento, nem a indicação das medidas que compensariam a perda de receita. Salsi. Obrigada, Yuri. O presidente Jair Bolsonaro tem 5 dias para explicar ao Supremo Tribunal Federal o motivo de promover aglomeração e não usar máscara durante a pandemia. Também devem se manifestar no mesmo prazo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. A determinação é do ministro Edson Fachin. O passaporte de vacinação começou a ser testado na Europa nesta terça-feira. Os primeiros certificados já foram emitidos em 7 países do bloco, mas o documento entra oficialmente em vigor somente em 1º de julho. O passaporte usa um QR Code do celular e permite viagens de pessoas vacinadas contra o coronavírus. E o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Europeu defendeu a aplicação de doses de reforço da vacina contra o coronavírus em idosos, antes dos adolescentes serem vacinados. Pessoas mais jovens costumam desenvolver formas mais brandas da doença. E por isso a prioridade deve ser a imunização de adultos maiores de 60 anos. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos recomendou o uso da vacina da Pfizer em adolescentes de 12 a 15 anos. E o Japão vai vacinar contra a Covid-19 em empresas e universidades. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. A medida começa a valer a partir de 21 de junho, mas a prioridade do governo ainda é a população idosa. Até agora, apenas 14% desse grupo recebeu a primeira dose e 1% acima dos 65 anos foi totalmente imunizado. Nesta semana, o país começou a vacinar os participantes da Olimpíada. Pelo menos 200 atletas, treinadores e equipes de apoio já receberam as doses. Nesta terça-feira, a seleção australiana de softball foi a primeira a chegar aqui em Tóquio para os Jogos. Salsi. Obrigada, Silvia. E agora futebol. Nesta terça-feira começou a terceira fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Boa Vista por 1-0. O São Paulo foi até Teresina e perdeu para o 4 de julho por 3-2. Já Bahia e Santos venceram. Veja os gols. O Santos enfrentou o Cianorte, no Paraná. Luan Pérez chutou e, no rebote do goleiro, Caio Jorge completou para o gol. No segundo tempo, Caio Jorge tocou para Marinho. Ele chutou 2 vezes para marcar. Cianorte 0, Santos 2. E em Goiânia, o Vila Nova recebeu o Bahia. O único gol da partida saiu no começo do segundo tempo. Rossi cruzou da direita e Rodriguinho marcou de cabeça. Vila Nova 0, Bahia 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.